Deus, você que trouxe a sua Bíblia nesta noite, nós vamos abrir no livro de Jó, capítulo 3, no versículo 25, nós vamos fazer a leitura do 25 e do 26, amém? Glória a Deus. Não é você que pudesse colocar de pé, em referência à palavra de Deus. Livro de Jó, está antes do livro de Salmos, aí bem no meio da Bíblia, capítulo 3, no versículo 25. Quem achou, diga amém. Então vamos prestar atenção na leitura da palavra do Senhor. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Graças a Deus. Nós vamos agora, neste momento, orar. Vamos falar com Deus em oração. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Vamos dirigir uma oração ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir a direção do Senhor sobre esta palavra nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao nosso coração nesta noite, amém? Fale com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, a tua direção, Senhor, sobre esta palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, que é o Espírito da verdade, que ele venha nos guiar, Senhor, em toda a verdade, nos ensinar todas as coisas, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, nesta noite, Senhor, para podermos compreender a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, que esta palavra, Senhor, ela possa vir ao encontro, Senhor, das nossas necessidades, que esta palavra nesta noite, Senhor, venha nos edificar, nos renovar, nos fortalecer, libertar, Senhor Deus, transformar, curar, Senhor, pois o salmista disse: o Senhor enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Por isso, Pai, nós cremos que a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma. Por isso nós te pedimos, Senhor, nesta noite, ministra, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Deus seja louvado nesta noite. Aqui nesse texto, meus irmãos, do livro de Jó, a palavra de Deus, ela nos declara que certo dia vieram os filhos de Deus para apresentarem-se diante do Senhor, e Satanás veio então no meio deles, e o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele disse de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse para ele: olha, tu vistes o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, um homem reto, sincero, temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Mas o inimigo disse para Deus também: tu cercaste de bens a obra das suas mãos, o Senhor tem abençoado, e o seu gado está aumentando sobre a terra. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que às vezes nos impressiona aqui nesse texto. Deus, ele não disse para o inimigo: olha, você viu a riqueza de Jó, você viu o gado de Jó, os camelos de Jó, você viu as ovelhas de Jó. Não, as nossas riquezas, meus irmãos, elas não impressionam
a Deus. Aquilo que nós temos, os nossos bens materiais, todas as nossas posses, todas as nossas riquezas, elas não impressionam a Deus. Nós, queridos, vemos que a nossa aparência, ela também não impressiona a Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem, ele vê aquilo que está diante dos seus olhos. Os homens, eles olham para a aparência, mas Deus, ele olha para aquilo que está dentro do nosso coração. Então nós vemos que a nossa cultura, a nossa inteligência, a nossa formação, nada disso, meus irmãos, impressiona a Deus, pois Deus, ele é o dono de toda a sabedoria. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos: ó profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então nós vemos que nenhuma dessas coisas, elas impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é o nosso caráter. Diga comigo, caráter. A nossa fé. Isso, meus irmãos, impressiona a Deus. Isso atrai a atenção de Deus. Isso é o que chama a atenção de Deus. É o nosso caráter, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Essas coisas agradam a Deus. Essas coisas atraem a presença de Deus, os olhos de Deus para nós. E o inimigo então lhe diz para Deus: olha, teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de bens? A obra das suas mãos está aumentando, tem abençoado, o seu gado está aumentando sobre a terra. Aqui, meus irmãos, nós vemos que até o inimigo, ele reconheceu que a prosperidade de Jó, a riqueza de Jó, era uma obra das mãos de Deus. Nós vemos que o livro de Jó, ele demonstra com grande clareza qual é a obra de Deus e qual é a obra do inimigo. Você pode ver aqui que Deus é aquele que abençoa. Deus estava aqui abençoando a vida de Jó. Deus ordenou a sua bênção sobre Jó. Deus abençoou tudo que ele tinha. Deus abençoou a sua casa. Deus abençoou o seu trabalho. Deus abençoou o seu gado, até que Jó, ele se tornou o homem mais rico da terra do Oriente. Mas, meus irmãos, quem rouba é o inimigo. Você vê que Jesus, ele também falou sobre isso. Ele disse: olha, o ladrão, ele não vem senão para roubar, para matar, para destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui Jesus também, ele está estabelecendo um contraste entre a obra de Deus e a obra do inimigo. Muitas vezes os cristãos, meus irmãos, eles não têm discernimento de que muitas coisas não é Deus quem está fazendo na sua vida. Às vezes é o inimigo, aquilo que rouba, aquilo que mata, aquilo que destrói, isso não provém de Deus. Às vezes as pessoas, elas alistam ali os seus fracassos, derrotas, e depois no final da conversa as pessoas falam: mas se Deus quis assim, seja feita a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós precisamos reconhecer que não é obra das mãos de Deus. Às vezes é o inimigo que está tirando proveito e está agindo em nossas vidas. E então Deus disse para Satanás: olha, tudo o que ele tem está nas tuas mãos, somente não toca na vida dele. Às vezes algumas pessoas, meus irmãos, elas têm questionado por que Deus permitiu Satanás tocar na vida
de Jó. Talvez você já tenha feito essa pergunta, mas nós vemos aqui que não foi Deus quem comissionou o inimigo para poder tentar a Jó. Nós vemos, meus irmãos, que Deus ele só permitiu aquilo que o inimigo já havia permitido, aquilo que Jó mesmo já havia permitido, através de uma porta aberta na sua vida, chamada medo. No versículo 25, quando todas aquelas coisas aconteceram na vida de Jó, quando todas aquelas tragédias aconteceram na vida de Jó, ele disse: aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Ele disse: nunca estive tranquilo, nunca estive sossegado, mas eis que veio sobre mim a perturbação. Jó, ele demonstra aqui que ele estava vivendo debaixo de um certo temor destas coisas. E nós, meus irmãos, vemos que aqui é uma questão de legalidade. É por isso que a palavra de Deus, ela diz no livro de Efésios, ela diz para nós: olha, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se ele conquistar uma legalidade na nossa vida, se o inimigo ele conquistar uma permissão, muitas vezes nós damos uma permissão, às vezes é uma permissão até inconsciente, às vezes nós não temos, meus irmãos, a consciência de que nós estamos abrindo uma porta na nossa vida para o inimigo entrar, mas mesmo que seja uma permissão inconsciente, o inimigo ele vai querer se aproveitar de todas as oportunidades para poder nos atacar, para poder chegar até a nós. Mas nós vemos que aqui não foi somente uma questão, meus irmãos, do medo. Você vê que palavras aqui foram faladas, palavras erradas. Nós vemos que Jó, esse grande homem de Deus, um homem de virtude, um homem de qualidade, um homem que nós vemos o próprio Deus aqui dando testemunho da vida de Jó. Jó, ele não deveria estar falando dos seus medos, dos seus temores. Jó, ele deveria estar falando da sua confiança em Deus, da sua fé em Deus. E é por isso que muitas vezes nós cristãos, através também de uma confissão errada, nós abrimos porta na nossa vida para o inimigo entrar. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 23, a palavra do Senhor, ela diz que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que guarda, ou seja, aquela pessoa, meus irmãos, que não usa a sua boca, a sua língua para falar, para fazer uma confissão negativa, uma confissão errada. Nós, com a nossa boca, nós precisamos entender que nós damos o domínio da nossa vida ou a Deus ou ao inimigo. Depende, meus irmãos, daquilo que nós falamos. Muitas vezes os cristãos, eles falam muitas vezes de como o inimigo tem amarrado, de como o inimigo tem estorvado, atrapalhado a sua vida, de como o inimigo está impedindo a sua vitória. Uma confissão, meus irmãos, dessa, certamente ela vai acabar dando ao inimigo o domínio da nossa vida. Apesar de Deus, ele ter nos dado autoridade. Você vê que Jesus, ele disse assim: olha, eis que eu vos dou o poder para vocês pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum.
Mas, meus irmãos, junto com a nossa autoridade, vem também uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de manter a porta da nossa vida fechada. Nós temos a responsabilidade de não dar um lugar ao inimigo. E uma das maneiras de nós abrirmos porta na nossa vida é através de uma confissão errada. Como eu disse, uma confissão errada, ela acaba dando ao inimigo o domínio da nossa vida e acaba criando problemas em nossas vidas. Às vezes nós jogamos a culpa nas outras pessoas, às vezes até mesmo em Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos criado os nossos próprios problemas. Por quê? Não estamos guardando a nossa boca, não estamos guardando a nossa língua. Provérbios, como eu disse, aquele que guarda a sua boca, aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Tem muitos problemas e muitas dificuldades que nós enfrentamos, e muitas das angústias que nós enfrentamos na vida, nós mesmos fomos quem criamos através das próprias palavras da nossa boca. Como nós já falamos aqui, palavras são como semente. Você vê que a morte e a vida, ela está no poder da língua, e aquele que a ama comerás do seu fruto. Uma outra versão diz que aquele que bem a utiliza comerás do seu fruto. E muitas vezes, meus queridos, o fruto que nós estamos colhendo é mau. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma confissão errada, nós estamos falando palavras erradas, e por isso nós estamos trazendo para a nossa vida uma colheita errada. Assim como Jó, ele disse: aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Muitas vezes, meus irmãos, nós também não só temos uma confissão errada, mas uma crença errada. Você vê que ele disse aqui: olha, eu nunca estive tranquilo, eu nunca estive sossegado, eu nunca descansei. Você vê que, na verdade, mesmo as coisas indo bem, nós percebemos aqui que mesmo as coisas indo bem na vida de Jó, Deus estando abençoando ele, você vê que havia nele um certo receio de que algo mal ia acontecer. Talvez, meus irmãos, uma crença negativa que pôde desenvolver e atrair esses tipos de coisas na vida deste grande homem. E nós, queridos, vemos que quando nós falamos aqui uma crença, nós estamos falando só no sentido religioso, sentido místico. Nós falamos, meus irmãos, crença é tudo aquilo que você toma, é tudo aquilo que você aceita como uma verdade na sua vida. Tudo aquilo que você toma como verdade para a sua vida se torna uma crença. E toda crença, meus irmãos, ela é autorrealizável, ela tem o poder de se realizar. Então é por isso que nós precisamos identificar crenças que são negativas na nossa vida e que estão muitas vezes atraindo dificuldades, que estão trazendo problemas, que estão criando problemas em nossas vidas. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou juntar um dinheirinho, vou fazer uma economia para quando o dia mau chegar, então eu tenho uma reserva. E a pessoa então, às vezes, mesmo com dificuldade, a pessoa acaba ali ajuntando um dinheiro, acaba juntando alguma coisa, mas depois que a pessoa junta alguma coisa, algum dinheiro, ou bate o carro, fica doente, às vezes quebra uma coisa, quebra outra, e a pessoa tem que gastar aquele dinheiro. Por
quê? Porque havia uma crença, não é verdade, de que o dia mau ia vir. Então nós precisamos às vezes juntar um dinheiro, mas a gente precisa inverter as coisas. Você deve falar: eu vou juntar um dinheiro porque eu quero trocar o meu carro, eu quero viajar, eu quero aumentar minha casa, eu quero reformar minha casa, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem. Então assim nós temos uma crença certa dentro de nós e que certamente não vai atrair coisas ruins para nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, identificar tudo aquilo que se tornou uma crença errada na nossa vida. Há pessoas que às vezes falam assim: pastor, olha, nada dá certo para mim, tudo dá errado, as coisas para mim são difíceis, as portas para mim nunca se abrem, tudo que eu consigo é com muita luta, é com muito esforço, é com muito trabalho, parece que para mim as coisas sempre são difíceis. Então nós vemos, queridos, que isso é uma crença, não é? A pessoa, ela acredita que tudo na vida tem que ser com luta, tem que ser com trabalho, tem que ser com dificuldade. Tudo na vida às vezes vem de uma forma muito dura. Nós precisamos identificar essas crenças que estão arraizadas muitas vezes no nosso inconsciente. Às vezes você nem tem consciência disso, porque essas coisas, meus irmãos, muitas vezes elas estão no nível do nosso inconsciente e nós então não temos aquela consciência disso. Nós precisamos identificar essas coisas para poder quebrar. Crença é tudo aquilo que você acredita, que você pensa a respeito de você mesmo, que você acredita, ou coisas que você ouviu a vida inteira, não é? Desde às vezes de pequeno, às vezes você ouviu ali aquelas palavras, às vezes eram palavras duras que foram faladas para você: você nunca vai conseguir nada, você não tem jeito para isso, você não é capaz, você é burro, ou às vezes você não entende, você é lento. Então são todos os tipos de coisas que nós vamos, meus irmãos, ouvindo, e nós vamos ouvindo, e aquilo vai se repetindo, e aquilo vai sendo registrado ali no nosso inconsciente, e aquilo então começa a se tornar uma crença limitante que vai bloquear o nosso potencial, as nossas habilidades, a nossa capacidade, vai servir de um bloqueio na sua vida para você não conquistar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Então há uma necessidade. Em primeiro lugar, nós precisamos, meus irmãos, identificar essas coisas. Nós só vamos conseguir quebrar isso na nossa vida quando nós trazemos aquilo que está no nosso inconsciente para o nosso consciente. Nós começamos a trabalhar essas questões. Quando vir algum pensamento, às vezes negativo, quando às vezes você lembra de algum pensamento negativo, você fala: não, eu não aceito isso, não aceito, não concordo com isso. Quando às vezes você se lembra de alguma crença também negativa, você fala: não, eu quebro isso, em nome de Jesus, eu não concordo com isso. Quando alguém fala para você: você é incapaz, fala: não, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu sou capaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos, meus irmãos, começar a identificar, nós precisamos começar a quebrar essas coisas, nós precisamos começar a fazer uma confissão contrária, né? Se você às vezes cresceu ouvindo: você é burro, quando alguém fala isso para você, você não aceita, não admite isso, diga: não, eu não aceito isso, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa sábia, eu tenho sabedoria. Você vai começar a quebrar. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos quebrar essas coisas. Às vezes você está preso porque
há muitas coisas que você acredita que, na verdade, são crenças erradas. E nós precisamos começar a alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus, meus irmãos. Romanos 12, versículo 2, diz assim: olha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar a boa vontade, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida? Você quer experimentar isso? Então nós precisamos nos transformar. E essa transformação, ela está ligada intimamente com a renovação do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa maneira de pensar. É por isso que Deus, Ele nos deixou, meus irmãos, a sua palavra, para nós podermos alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus, e nós começarmos então a nos libertar de padrões de pensamentos muitas vezes mundanos, padrões de pensamentos negativos, padrões de pensamentos malignos. Nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que tem nos limitado, aquilo que tem sido bloqueio na nossa vida, aquilo que tem nos paralisado. Nós precisamos começar, queridos, renovar a nossa mente. Precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a identificar aquilo que está nos prendendo, aquilo que está amarrando, aquilo que está muitas vezes criando problemas na nossa vida, aquilo que está abrindo a porta para o inimigo entrar na nossa vida e para poder bagunçar a nossa vida, meus irmãos, porque Deus, Ele nos chamou para você poder ser uma pessoa vitoriosa, e essa vitória Deus quer que ela alcance todas as áreas da nossa vida. Amém? Nesta noite nós vamos orar para que Deus, meus irmãos, possa, o Espírito Santo, Ele possa trazer na sua mente tudo aquilo que às vezes tem sido uma crença limitante, uma crença negativa, palavras negativas. Nós vamos estar orando para cancelar, para revogar toda palavra que às vezes se tornou uma sentença na sua vida. Você vê, queridos, que Jesus, Ele chegou diante de uma figueira que não produzia, e Jesus então disse assim: olha, nunca mais coma alguém fruto de ti. E o que aconteceu com aquela figueira? Ela secou desde as raízes. Jesus a sentenciou. Jesus pronunciou uma sentença. É como um juiz que num tribunal ele dá uma sentença, e aquela sentença ela vai ter que ser executada, porque a palavra de um juiz ela tem peso, ela tem autoridade. E então você vê que Jesus também sentenciou aquela figueira, e ela secou desde as raízes. E muitas vezes, meus irmãos, sentenças foram pronunciadas sobre a sua vida, às vezes palavras que se tornaram uma sentença e que ainda estão influenciando a sua vida. Às vezes essas palavras foram faladas lá na tua infância, às vezes por algum antigo patrão, às vezes por algum antigo professor, professora, que liberou uma palavra ali sobre a sua vida, num momento às vezes de ir, até mesmo às vezes os pais, mães, que sem ter a consciência, às vezes liberam palavras que se tornam sentenças na vida dos seus filhos, palavras, meus irmãos, que precisam ser quebradas, anuladas, canceladas, para que você possa romper em certas áreas da sua vida. Então nesta noite nós vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. É um momento de oração. É um momento, meus queridos, que Deus, Ele quer tirar todo obstáculo, todo impedimento, obrigado, irmã, todo empecilho que às vezes está impedindo a sua vitória.
Nós temos aqui também um pedido de oração para Claudinei, Gleice, Maria do Carmo, Maria Cristina Rodrigues, Jennifer, Jéssica Martins, que está na UTI com leucemia, também para a Celinha, também para a sua mãe, a dona Ilza. E nós vamos orar também pelos aniversariantes, né? O nosso irmão Renan e também o nosso irmão Victor Hugo, amém? E aqui depois é um aviso, né? Depois nós vamos estar dando o aviso, amém? Glória a Deus. Nesse instante agora, eu gostaria que você orasse, querido. Nós vamos levantar um clamor a Deus. Nós vamos falar com Deus nesta noite. É o momento de oração, é o momento de vitória, é o momento que Deus quer operar na sua vida, é o momento que o Espírito Santo quer trabalhar. Feche seus olhos agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora neste momento falar com Deus. Feche seus olhos. Comece a sua oração. Talvez nesta noite essa mensagem, ela pode ter clareado a sua mente. Talvez você pode ter identificado na sua vida algo que tem sido barreira, algo que tem sido um obstáculo. Talvez você até nem entenda algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Talvez você até mesmo tenha pensado: parece que eu não tenho sorte. Todos às vezes prosperam, conseguem conquistar. Pessoas às vezes chegaram muito depois na igreja e já conseguiram conquistar grandes vitórias e grandes bênçãos, mas talvez na minha vida as coisas ainda não aconteceram. Mas nesta noite, queridos, Deus Ele quer arrancar todo obstáculo, todo empecilho, todo impedimento. Deus nesta noite, Ele quer que você se liberte de todo o padrão de pensamento que tem atrapalhado você e que às vezes tem impedido Deus de agir na sua vida. Nós vemos, meus queridos, que de acordo com as nossas confissões, ou nós levamos Deus a agir na nossa vida, ou nós impedimos Deus de agir em nossas vidas. Por isso, neste momento agora, fale com Deus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento agora, Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Pai, nós apresentamos agora, Senhor, os Teus filhos, Senhor, neste momento agora, querido e maravilhoso Espírito Santo, nós te pedimos agora, Espírito Santo, vai neste momento agora, vai trabalhando, Espírito Santo, neste coração, nesta